Glória a Deus. Senta um pouquinho, ovelhas. Glórias a Deus. Obrigado aí pela caneta abençoada. Glórias a Deus. Trouxe Bíblia? O desígnio de Deus é a 15ª, 14ª. Pega aí a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, os 2 versículos do capítulo 20 que nós estamos utilizando, o versículo 20 e o versículo 27. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente e também de casa em casa. 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Bota na outra versão esse mesmo capítulo, esse mesmo versículo. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Pode voltar para... Vamos orar. Senhor Cristo Deus, diante da Tua presença estamos todos. Tua palavra diz que não há quem possa se esconder dos Teus olhos. E a igreja está aqui, Senhor, para ouvir. Estamos aqui para ouvirmos os Teus recados, a direção que devemos seguir e os conselhos de Deus para a vida da igreja de Deus. Meu Deus, usa minha vida, minha boca, minha mente, usa todo o meu ser. Que o homem Pedro Inácio desapareça, para que o Espírito Santo possa guiar a igreja através da palavra. Paralisamos, Senhor, todo pensamento carnal, toda mente humana, tudo que se levantar contra o conhecimento da verdade, levamos cativo a obediência de Cristo, e as ovelhas que são de Cristo, digam todos amém. Dá-lhe um aplauso ao Senhor, dá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu irmão santo de Deus, obrigado a todos os cooperadores. Saúde para todos, paz para todos, graça e paz do Senhor. Boa noite. Voltamos, né? Depois de um período distante da congregação, mas não distante de Deus. Nenhum de nós nos distanciamos de Deus nesse período. Pelo contrário, ficamos todos ligados na videira verdadeira. Amém? E eu estou dizendo da parte do Espírito Santo sobre o plano de Deus, o desígnio de Deus, que é a vontade de Deus, que é o propósito de Deus, que é o conselho de Deus, que é a determinação de Deus, que é o projeto de Deus. Eu tenho separado, dentro desse desígnio, chamamos de plano também, é o plano com etapas. Tem um começo, tem um meio e terá um fim. Nós estamos vivendo o meio desse plano. Não sei quem ouviu ontem, na live ontem, quem ouviu, só o pessoal que estava na live, os irmãos, né? Que nós não pudemos transmitir pela rádio, que estava dando problema, mas um sábio me falou como agir. E eu vou seguir a instrução de um sábio. E eu disse ontem sobre a caminhada
Primeiro sendo conhecido por Deus, depois sendo predestinado, depois sendo chamado, depois sendo justificado, depois seremos glorificados. Eu disse que nesse conhecido de antemão, predestinado, chamado, justificado, 5 pontos. Nós estamos dos justificados para a glorificação. Você já foi justificado, diga, eu já fui justificado. Quando Jesus morre, ele nos justificou, ele morreu, diz a palavra, que ele morre e ressuscita para a nossa justificação. Quem sabe disso? Então, já estamos vivendo o período da justificação. Diga o irmão que está do lado aí, diga, você está vivendo o período da justificação. Fala com ele aí atrás aí. Período da justificação. Nós estamos no período da justificação. Não estamos no período da glorificação. Estamos no período da justificação. Não tem ninguém aqui glorificado. Tem? Porque nós estamos passando do período da justificação para a glorificação. E eu disse ontem que você tem que se manter firme. Você não pode deixar a tua carne te passar a perna. Você não pode deixar o teu sentimento te enganar. Eu não posso, você não pode, porque todos os minutos da nossa vida, nós somos atacados na nossa mente para a gente decair desta justificação. Quem passa por isso? A nossa carne vem nos provocando para a gente tropeçarmos e não entendermos que estamos justificados, porque mesmo tropeçando, mesmo assim, estamos justificados. Então eu disse ontem, eu estou só repetindo, fazendo uma lembrança, que vamos caminhar para a palavra de hoje, que você e eu temos que estarmos firmes, diante dessa passagem. Você já passou pela primeira fase, que era ser conhecido por Deus. Passamos pela segunda fase, que Deus nos predestinou. Passamos pela terceira fase, que Deus chamou. Você quer ver aqui o apóstolo Paulo? Gálatas capítulo 1. Gálatas 1:15. Olha lá. Quando, porém, ao que me separou, quando? Antes de eu nascer, separou antes do nascimento. E depois? Depois ele chamou. Então, primeiro Deus faz o quê? Ele separa pessoas e depois ele faz o quê? Todos aqueles que ele separou, ou seja, aqui essa palavra aqui deveria ser predestinou. Paulo colocou separou. Então, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou. Quando é que Paulo foi chamado? Se você pegar a sua Bíblia aí lá em Atos 9, Atos 9:15, olha o que diz. Mas o Senhor lhe disse, vai, falando para Ananias, Deus falando para Ananias, vai, porque este quem? Quem é que ele está falando? De quem? De quem? De Paulo. Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis, reis, bem como perante os filhos de Israel. Então diz que primeiro Deus separou e depois Deus veio e chamou. Então Deus chamou o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Quando ele estava
agindo como um bandido, agindo como um terrorista. Paulo estava agindo como um assassino, um homem mau, e Deus permitiu isto. Você vê, conhecido, predestinado, até o nosso chamado, até o dia que Deus nos chama, Deus permite tantas coisas que a gente fez. Você lembra quantas coisas você fez? Por que Deus não te chamou antes de você fazer aquela besteira? Antes de eu fazer aquela besteira? Antes de eu me comportar daquela maneira? Até a maneira com que eu e você vivemos fazia parte do plano de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Então, o que você viveu? Porque você sabe que tem gente que está me vendo lá agora, tem gente que abortou, tem gente que matou pessoas, tem gente que se drogou, tem gente que roubou e rouba até o dia de hoje. Então tem gente que está pensando, para mim não tem jeito. Deus não está nem olhando para mim, quem está de olho em mim é o diabo. Eu não tenho nada a ver com Deus, eu sou muito mal. Tem pessoas lá do outro lado que vai pensar assim. Era Paulo, antes desse grandioso dia que Deus preparou tudo, diga assim, Deus preparou tudo. Ele preparou tudo, preparou o caminho, preparou o lugar, preparou as pessoas que estavam do lado dele, preparou Ananias, preparou o lugar onde ele ia ficar em oração. Então Deus, o plano de Deus é único e perfeito. Por isso que ele disse em Filipenses 1,6, não precisa ir lá não, irmão. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Então a obra de Cristo será completada por Cristo. Quem diria que Paulo seria chamado? Gálatas 1. Volte para lá, para Gálatas 1. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e fazia o que com a igreja de Deus? Quem diria que este homem ali era um escolhido de Deus? Os escolhidos, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas. Então, os escolhidos de Deus não tem cara de escolhidos. Toda pessoa que Deus escolhe, ele não nasce com cara de escolhido, ele nasce com cara de perturbado, de louco, de loucão, que pinta o cabelo, deixa fazer trancinha, andava de sandália romana, pintava as pernas de louro. Coitado da Galisteu, pintou as pernas de louro, todo mundo ficou encarnando as pernas da Galisteu. Eu andava com as pernas cheias de cabelo louro, pintado, bigode pintado de louro. Quem é que imaginaria que dali, daquele mato, sairia coelho? Ninguém. Não tinha nenhum sinal na minha vida que eu era um escolhido de Deus, nem na sua. Você sabe de onde você veio, você sabe o que você andou fazendo, você sabe a sua vida, você sabe as coisas que você fez, que hoje você se envergonha de ter feito. Mas Deus mesmo assim foi lá e te buscou. Porque Deus tem um plano. Diga, Deus tem o plano. Ninguém frustra. A Bíblia diz que do jeito que ele pensou, ele vai realizar. Do jeito que ele determinou, as coisas vão acontecer. Ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então Deus, ele tem um plano que ele já fez e ele já executou. Nós já estudamos aqui, que antes de Jesus nascer, os profetas já profetizavam o seu nascimento, já profetizaram a sua morte, já profetizaram a sua ressurreição, antes de nascer.
E depois veio o nascimento, e tudo que foi dito pelos profetas se cumpriram, e tudo que foi dito pelos apóstolos estão se cumprindo nos dias de hoje. Então, quem era Paulo? Quem era Paulo? Versículo 13, no começo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Qual era o nome da religião que ele seguia? Judaísmo. Cai fora disso, irmão. Esse tal de crente é muito chato. É fanático. É crente fanático. Pode chamar ele de judaizantes. Defensores do nada. Eles defendem coisas que eles nem sabem. Nem sabem. Então diz que o meu proceder outrora no judaísmo. Então, mesmo ele sendo de uma religião, era um bandido. Eu sou católico, apostólico, romano. Sexta-feira eu sou macumbeiro. E na segunda eu sou católico. Grandes coisas. Grandes coisas. Olha a religião aí, ó. Ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como é que ele procedia? Como sobremaneira perseguia eu, o que ele perseguia? A igreja de Deus fazia o quê? A devastava. Você vê lá em Atos 9, Paulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que acaso achasse alguns que era do caminho cristão, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, olha o chamado, olha a hora que Deus chamou Paulo. Subitamente apareceu para ele o que? Uma luz apareceu. Quando você ouviu o evangelho, essa luz entrou dentro da tua mente. Essa luz que é Jesus entrou dentro do teu coração. Então ele diz: subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Paulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Por quê? Mas você leu comigo lá em Gálatas, que ele não estava perseguindo a Jesus. Ele estava perseguindo quem? A quem? A igreja. Ou seja, Paulo esqueceu que a igreja tem um dono. Quem persegue a igreja, persegue o dono da igreja. E quem persegue o dono da igreja, Paulo chega a dizer aos Romanos 8,31, ele diz: quem será contra nós, se Deus é por nós? Quem quer se levantar contra nós? Já vou logo lhe avisar, Deus é por nós. Quer encarar Deus, se levante contra a igreja dele. Não existe nada neste mundo que tenha a maior cobertura do céu, que não é a igreja do Senhor. Você diz amém por isso, irmão. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade. Olha o poder da palavra. Olha o guia de Paulo agora. Paulo passou, antigamente ele era guiado pelo judaísmo, pela religião. Esses religiosos não prestam para nada, irmão. Cheio de ódio. Tem um monte de gente que diz que é cristão, que não é cristão, é religioso. Cheio de ódio, amaldiçoa os outros, fica perseguindo. Quem persegue irmão não persegue irmão. Irmão não fala mal de irmão. Quem fala mal de irmão não é irmão, é falso irmão. E começa a identificá-los para sair de perto dessa gente. Essa gente tem doença. A doença dessa gente só vai ser tratada, sabe aonde, irmão? No inferno é o lugar que vai ser tratada a doença dessa gente.
Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Acabou o homem poderoso, acabou o homem cheio de carta de autoridade, das autoridades, dos principais, dos mandatários, né, dos governadores. Ele saiu com carta dos governos, como você pegar uma carta do presidente e falar, eu estou com aqui a autorização do presidente para mim entrar em qualquer lugar e tal. Cara, quando ele ouviu a voz do Senhor, aquelas permissões, ele deve ter jogado fora, falou, não serve mais para nada, agora eu tenho uma voz para me conduzir. Essa voz que me conduziu, essa voz que me chamou. Põe lá, irmã querida, em Gálatas 1:13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu quem? Quando ele estava perseguindo a igreja de Deus, ele se encontrou com quem? Com quem? Ele se encontrou com o Senhor. Sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de quem? De papai. Ah, meu pai é católico romano, serve a Nossa Senhora, serve São Benedito, serve São Lázaro, São Bartolomeu. Tradição de papai. Quando, porém, ao que me separou, quando? Antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então Deus separa você e eu, antes de nós nascermos. Ele usa o tempo que for necessário para chamar a hora dele. Por que Deus não chama minha filha? Por que Deus não chama meu marido? Por que Deus não chama minha esposa? Por que Deus não chama minha mãe? Por que Deus não acorda meus irmãos que estão lá na cachaça? Irmão, se for ovelha, eu digo assim, se for ovelha, vai ser chamado. Se não for ovelha, você vai perder o seu tempo, você vai bater, vai botar Bíblia na cabeça, vai fazer oração, vai jogar pó de mico, vai jogar unção, vai jogar sal grosso, vai ungir as fronhas, vai passar óleo nas paredes, vai levar pedacinho de pano para casa e vai ungir a parte íntima do marido, da esposa, vai ungir as roupas, vai ungir tudo e não vai dar certo. Você sabe que se faz isso hoje direto nas igrejas? O que acontece? Nada. Porque Deus chama na hora certa. Quando, porém, é o que me separou, ele vai chamar quem, pastor? Quem ele separou. Ele não vai chamar ninguém que ele não separou. Todos quantos Deus separou serão chamados por ele. Quando vai ser, pastor? Não sei, não é a minha, eu não tenho que saber sobre isso. O que eu tenho que fazer é o que? Jogar o que? A semente. Joga a semente. Sai semeando. Dá testemunho, principalmente, hein? Igreja Restituição, sai daqui dando testemunho, hein? Todo lugar tem os olhos de Deus. Hoje eu estava na rua lá, de bermuda, e de camiseta, de tênis, caminhando, passou lá os olhos de Deus lá, o irmão Anderson, Bibi, ó Pedro, eu escutei, eu pensei que era algum da rua lá, né? Que na rua me chamam de Pedrinho, né? Aí eu fiz assim, ficou parado o carro, eu olhei, era o irmão Anderson. Aí se eu estou ali com um charuto na boca ali, irmão, você imagina, hein? Pastor costuma fumar um charuto na rua? Hã? Se eu estou ali debaixo daquela jaqueira, irmão, agarrado com uma mulata, hein, irmão? Você ia pegar, hein? Os olhos de Deus. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, e me chamou, diga, me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então aqui está um chamado, está lá, conhecido de antemão, predestinado. Deus chama. Deus chamou Paulo ou não chamou? Ele era bonzinho? Ele era gente boa? Ele era ruim pra caramba.
Ele era mais ruim do que eu e você. E ele foi chamado para ser o apóstolo da igreja de Cristo. Não é pelos teus méritos que ele vai te chamar para algo grande. O teu chamado já está estabelecido no desígnio de Deus. Você pode ir para seminário, você pode ir para onde você quiser. Tem gente que se mete em seminário querendo ser pastor e não tem chamado para isso. Vai perder dinheiro, vai perder vida, vai perder. Gente que se mete aí para fazer as coisas que não foram. Deixa, começa a orar a Deus e fala: Deus, o Senhor me chamou para quê? Eu sei que o Senhor me chamou. Quem tem certeza que o Senhor chamou? Se Ele chamou para um propósito, diga, Ele tem um propósito. Então diz que Ele tem um propósito. Todos que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito. Então ninguém é chamado para ser coluna. Não, ali é a coluna, eu sou coluna. A coluna tem um propósito, segurar o prédio. Tem um propósito. Então eu quero terminar repetindo aquele momento do apóstolo Paulo, lá em Atos 23, que nós falamos no domingo. Atos 23. Quando você é imortal, o chamado de Deus para a nossa vida. Versículo de número 11 ao 14. Isso é uma história, né? Que os homens queriam matar o apóstolo Paulo. No dia seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Presta atenção nisto aqui, irmão. O Senhor estava do lado de quem? Paulo, perseguidor, bandido, matador, cruel, arrastava mulheres, arrastava homens, prendia. Aí não levava no carro da polícia, como faz hoje, aí bota no carro, vai andando. Antigamente, como fazia? Arrastava a pessoa, amarrava e arrastava ela. Quilômetros e quilômetros. Mas esse homem que parecia ser o Satanás, o Senhor fazia o que com ele? Ficava onde? Ao lado dele. Você está entendendo o que pode acontecer comigo e com você, nesse mover do Espírito? Porque esse Senhor aqui, é o Senhor Jesus, é o que nós servimos aqui. Então diz que por causa do chamado do apóstolo Paulo, porque às vezes mesmo nós tendo a convicção do chamado, como eu tenho, eu fico desanimado, eu fico cansado, eu fico exausto, eu tenho vontade de desistir, tenho vontade de ter sossego, tenho vontade de ganhar dinheiro, ficar com bastante dinheiro para me fazer o que eu quiser. Essas coisas passam na cabeça de qualquer ser humano, de fazer coisas que eu quero fazer sem me importar com quem vai tropeçar, porque eu estou fazendo. Eu tenho vontade de fazer. Você pensa que Paulo, quando Cristo se põe do lado de Paulo, será que ele estava qual é o momento desse homem para estar assim? Ele deveria estar muito, down, né, irmão? Muito down. Muito down. Não é cachorro, down, é cachorro isso não. Down é baixo. Está lá está teto baixo. Então Paulo estava de teto baixo. Então quando na noite seguinte, se você ver aqui no capítulo 23, você vai ver Paulo passando por um monte de situações. Veja, bota ali, irmã querida, no versículo 1 do capítulo 23, põe ali, 1 e 2. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos,
tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batesse aonde? Você está vendo como é que estava esse homem? Acabou de levar o quê? O que ele acabou de levar, irmão? Um tapa na boca. Você nunca levou um tapa na boca por falar de Jesus? Você pode ter levado alguém que falou, não acredita, isso é conversa fiada. Isso aí é barro mole, irmão. Então diz que esse homem estavam perto dele e lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de te ferir-te, parede blanqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me. Então Paulo levou-lhe um tapão no meio da cara. Você acha, depois de ele ter levado um tapa, Paulo não era Deus, Paulo era homem, igual qualquer homem que está aqui. Paulo era igual a qualquer ser humano que está aqui. Sentia dor, sentia vergonha, sentia, sabe, revolta de ter levado. Você xinga o homem, manda ele para tudo quanto é lugar, mas bater na cara do homem, você que é homem sabe que isso é sério demais. Quem sabe disso? Você pode dar um chute, sabe, mas chegar e pá, dar-lhe um tapa na cara, se você puder, você vai comer o cara que te deu um tapa na cara, você vai mastigar ele vivo. Cadê os homens daqui que falam a verdade? Mastiga ou não mastiga, irmão? Então você pensa que Paulo pensou o que ali? Paulo estava baixo, estava de teto baixo, Paulo estava triste, Paulo estava desanimado, Paulo estava pensando em desistir. Aí o que diz lá no versículo 11? Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele e disse, o que ele disse para Paulo? Coragem. Eles estão aí querendo fazer coisas contra você, fica calmo, fica quieto. Eu te conheci desde antes da fundação do mundo, eu te predestinei, eu te chamei no caminho de Damasco, eu te justifiquei dessas imundícies todas que você fez na sua vida, e agora você está no caminho da glorificação. E nesse caminho da justificação à glorificação, você vai levar muitos tapas na cara, irmão. Você está entendendo, irmã Ivete? Está entendendo, irmão? Você vai levar muito tapa na cara. Não é tapa. Ai, doeu. É de outra maneira. Uma ingratidão de um filho, de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de um marido, de um irmão da igreja, do próprio pastor. Tu vai levar muito tapa na cara ainda. Tu vais levar muito tapa, porque você está saindo, nós estamos saindo da justificação para onde? Para onde, irmão? Para glorificação. Pai, irmão, isto. É isto aí. Então diz, coragem. Coragem. Pois do modo, olha Paulo, olha Deus, aquele que pareceu, Paulo está lá triste, lá sentado, de repente, quando ele olha para o lado, quem está do lado dele? Quem está? Senhor. E o Senhor não fica, não é esse Senhor que as pessoas veem, eu vi Jesus olhando com o zoião assim para mim, e o zoião, não, se o Senhor aparecer para você, Ele vai falar com você, Ele não vai aparecer para você se assustar, Ele vai falar e você vai saber que é Ele que está falando com você. Ou talvez você nunca o veja fisicamente, mas quando você vem aqui, você vai ouvi-lo todos os dias que você vem aqui, você vai ouvir o Senhor. Certeza eu tenho disso. Então diz, pois de modo que deste testemunho ao meu respeito a Jerusalém, Deus está falando, Jesus está falando, Paulo, você falou de mim em Jerusalém, falou, o que aconteceu lá? Perseguição, apanhei os judeus, quase me mataram, e foi uma bagunça danada. Olha lá, passa à frente. Assim importa também que o faças aonde? No desígnio de Deus. Paulo vai pregar aonde? Para Paulo, da onde ele estava até chegar em Roma, ele tinha que ter muito dinheiro.
E ele não sabia como ele iria conseguir tanto dinheiro para fazer essa viagem de onde ele estava, que Deus falou que ele iria pregar em Roma. É uma distância muito, era muitos recursos. Ele sabia que ele podia trabalhar 100 anos, ele não ia conseguir os recursos. O que Deus usou para levar ele para Roma? Fala. Alguém pode me ajudar aí? O que Deus usou para levar ele para Roma? Permitiu que ele fosse preso. Paulo foi preso e foi colocado no navio, que foi levado para Roma, que o primeiro navio quebrou no meio da viagem, foi parar na ilha de Malta. Parecia que todo mundo ia morrer, mas quem estava lá dentro era alguém que Deus falou que ele iria para onde? Se Deus falou, irmão, pode o Satanás, pode o demônio, pode o capeta, pode a macumba, pode o pó de mico, pode a pólvora, pode o que quiser, meu irmão. Pode blasfemar contra você, pode dizer qualquer coisa contra você, pode te amaldiçoar. Irmãos, você é um abençoado, a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, irmãos. Alguma coisa para pegar em mim e em você, tem que passar primeiro por Jesus. Duvido que alguém toca nele. Vamos lá, irmão, tem que louvar. Quando amanheceu, aí os judeus ficaram nervosos, né? Os judeus, você leu que Paulo já tinha levado na cara, já tinha sido humilhado, já estava passando por humilhação. Os caras não ficaram satisfeitos. O que eles fizeram? Se reuniram sobre maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem quem? Iam matar Paulo ali onde ele estava. Mas Deus falou que Paulo ia para onde? Às vezes você fica acreditando nas pessoas, devia acreditar em Deus. Às vezes a gente fica parando para ouvir gente cheia de demônios. Ah, mas é minha avózinha, é meu tio, pode ser o Satanás, pode ser quem for da tua família, pode ser a pessoa mais chegada a você da sua família. Se não tiver o Espírito de Deus, não tem conselho para te dar. Ah, mas se não a consideração, então siga, agrade aos homens, depois você vai ver o que vai acontecer com você. Fica escutando, não vai não, para quê ir para a igreja? Para que congregar? E para quê? Besteira, uma vez por ano tá bom, e para quê? Eu estou aqui numa vida boa. Ímpio pode viver o que quiser, irmão. Você não é ímpio, você é ovelha. Ímpio faz o que quer, ímpio vai para o carnaval, aí você vai, passa na UPA, lotado. Todo mundo pegando o dia para não trabalhar, um monte de vagabundo preguiçoso, porque passou 4 dias lá enchendo a cara, se drogando, se bebedando, sambando até cair, fazendo um monte de coisa de ruins. Tomara que seja eleito nesse meio aí, para que o Senhor possa chamá-los. E você está aqui, louvando a Deus. Vamos matar Paulo, enquanto não matar Paulo, não vão parar. Vamos lá, irmã, vamos lá. Cadê, irmão? Eram mais de 40 os que entraram nestas conspiraram em matar. Vamos matar Paulo. Eu me lembro, quando eu estava subindo na rádio, para ir na Rádio Paraíso, aí cinco pastorzinhos, né? Com aqueles uniformezinhos, com o emblema da igreja deles. Ah, tu que é o Pedro Inácio, né? Que fica falando das igrejas. Falei, vou apanhar hoje. Por isso que eu caminho, viu, irmão? Estava caminhando porque eu tenho que ter perna para correr, vou sair correndo. As pessoas querem parar a palavra, irmãos, querem parar. Desde 2007, minha esposa é minha testemunha. Eles compravam os horários das rádios para me tirar de qualquer maneira, ameaçava a minha família, ligava para mim, aí eu vou pegar sua filha, eu vou fazer isso, eu sei onde ela estuda no colégio e tal. Eu falei, meu Deus, vocês dizem que são pastores, vai, cala essa boca. A mesma coisa era assim, conspirata.
Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciões, disseram: juramos sob pena de maldição, anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai o comandante juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se tivesse para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos. Para quê? O plano já estava perfeito. Irmãos, já fizeram tanta coisa contra você, e você nem sabe o que, tantas coisas que fizeram, tantas armas que foram ativadas, tantas arapucas que armaram, você passou por ela e nem viu, porque o anjo de Deus desativou tudo contra a tua vida, irmão. Você tem que crer em Deus. É em Deus que você tem que crer. Ah, porque fulano falou, porque meu irmão tinha 40 filhos do capeta. Esse é filho do capeta, irmão, que se reúne debaixo de maldição. O cara não, aí não vai, e diz que o jejum é para fazer coisa boa. Os caras ficaram de jejum para matar alguém. Ah, eu estou de jejum. O jejum é para quê? É para acalmar a minha carne. Por que esses capetas aí não ficaram com a carne calma depois 40 dias sem comer? Ficaram com ódio. Falou que pegar Paulo, a gente vai comer a carne dele, vamos comer as orelhas dele, os narizes, vamos morder ele, vamos arrebentar com ele. Então vamos lá, assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido o trama, foi. Deus prepara tudo. Preparou o irmão, o filho da irmã do apóstolo Paulo. Olha, o sobrinho, né? O sobrinho de Paulo estava lá. Caramba, o que ele estava fazendo ali? O que ele estava fazendo ali? Quem colocou aquele garoto ali? Quem foi? A providência de Deus. Você já se escapou de coisa e falou: poxa, aquela pessoa apareceu na hora, pô, me ajudou. Quem colocou aquela pessoa ali na hora para te ajudar, irmão? Foi Deus. Você está entendendo o Espírito Santo? Avisou a Paulo. Primeiro ele avisou a Paulo. Então lhe chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa para comunicar. E tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a te dizer. Tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, não apresente Paulo na frente deles, que eles vão fazer maldade, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sobre anátema, maldição, de não comer nem beber enquanto não matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa de apresentar Paulo diante deles, né? Então o comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando os 2 centuriões, ordenou: tendes de prontidão, desde agora, à 3ª da noite, 200, quantos? 40 querendo matar Paulo. Agora, quem é que, como é que vai pegar um centurião, vai juntar 200 soldados, olha, vai, passa, 200 soldados, 70 de cavalaria, 200, olha, só aqui já tem quanto? 200 mais 70, né? 70 de cavalaria, 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animar para fazer Paulo montar e ir com segurança aonde? Deus. Você entende isso? Não? Quem entende isto? Eu fico feliz porque eu sei que a igreja de Deus, ela está segura em Deus. Aí aconteceu isso ali, aconteceu ali, você viu?
Não vi, não. Aí, mano, não vi. Senhor, acabou agora. Não vi. Sabe por quê? Segurança total. Por que você e eu temos essa proteção? Porque Deus tem um chamado. Enquanto não cumprirmos o chamado de Deus, nada nos tira desta terra. Aí eu vou morrer. Você vai morrer? Você vai morrer? Quem vai morrer? Quem vai morrer? Levanta a mão. Só a irmã que vai morrer, né? E eu também. O resto vai tudo virar borboleta, né? Vai todo mundo morrer, irmão. Quando? Não sei. Quando terminar o chamado, você vai partir. O que a Bíblia diz? Ele dá um talento. Quem multiplica, recebe mais talento. Se você está pegando o teu talento e multiplicando o teu talento, você vai viver 1000 anos. Mas se você está pegando o seu talento e está enterrando, cala-te boca. Não quero dizer nada. Saiba o que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, Deus deu para a minha vida? Nada. Eu vim aqui até com má vontade. Se eu pudesse, eu não via. Preferia estar vendo a novela, porque eu acompanho ela de segunda a segunda, pastor. Eu perco aqui porque só o senhor não sabe. Nem quero saber. Faça a vontade de Deus. Tu vai estar guardado por Ele. Tu vai estar andando no conselho dEle, no desígnio dEle. E nada vai te acontecer. Pastor, mas eu levei um tapa na cara. Paulo também levou. Eu levei chicotada, 39 chibatadas, 3 vezes, não sei quantas vezes no mar, tantas vezes chicoteado, assaltado nas viagens. Você leu comigo em Coríntios, não é? Quantas coisas ele passou. Sabe o que ele disse? Tudo isto é brincadeira, porque eu estou do processo da justificação para glorificação. E eu tenho que passar por isso. Você vai passar. Você vai passar. Ah, pastor, amarrado, não vou passar. Então você vai morrer antes. O que você quer? Passar ou morrer antes? Passar. Você vai passar. Você vai passar e vai dizer: eu passei. Graças a Deus. Assim seja.